Ora, então sejam muito bem-vindos a mais um Quintas de Conversa. O meu nome é João Cruz, o meu convidado é o Pedro Barros e hoje estamos de volta aqui ao Quintas de Conversa após alguma interrupção. Aqui não tivemos convidados durante algum tempo, também meteu-se aqui a pandemia, não tem sido fácil e eu achei que deveria trazer aqui mais alguns convidados ligados ao setor automóvel e que fossem curiosos para vocês, que sustentassem aqui alguma curiosidade. O meu convidado de hoje, ainda antes de o apresentar melhor, como é que eu vos vou explicar isto? Sempre que tu vais a uma loja de peças de automóveis, sempre que tu tentas comprar uma peça de automóvel e vais a qualquer um dos sites que utilizam a matrícula e tu chegas lá e metes a matrícula do teu carro e o site diz-te, tens um Opel Corsa do ano X, modelo tal, e selecionas lá o teu filtro de óleo, o teu filtro de habitáculo. Este homem que está aqui sentado é responsável por isso. Está bem? Portanto, é a forma mais fácil de explicar quem é o Pedro Barros. Pedro, obrigado. Obrigado por aceitares o convite. Obrigado por nos receberes aqui nas tuas instalações. Fala-me um bocadinho quem é o Pedro Barros. Obrigado eu, João, por esta oportunidade. O Pedro Barros é engraçado porque estavas a falar da palavra curioso. Eu acho que a palavra curioso é talvez das palavras que melhor me define. Eu sou um eterno curioso. Eu adoro, no fundo, aprender coisas novas. Uma das coisas que melhor define, se calhar, é esta ideia que eu tenho de curioso, é quando vou a uma papelaria comprar uma revista, eu perco-me porque não sou capaz de comprar uma revista sobre um único tema. E, portanto, todos os temas me interessam. Graças a Deus que não tenho nenhuma papelaria. Não sei se eu tivesse um negócio, eu provavelmente era o melhor cliente da papelaria. Tens que ser mais amigo do ambiente, utilizas o YouTube. Também. Mas eu tenho um prazer enorme em tocar no papel. Sim, eu confesso em folhear as páginas. É uma coisa que me dá prazer e, portanto, à parte disso, sou uma pessoa de projetos. Ou seja, eu adoro novos projetos e, portanto, é uma coisa que me entusiasma. Tens que estar em constante evolução. Tenho. Ou seja, eu cansa-me quando começo a ficar muito numa zona de conforto e, portanto, procuro claramente, no fundo, colocar-me sempre numa área de desconforto, que é procurar coisas novas. É aquilo que verdadeiramente... E isso é fácil para ti? Hoje ainda te consegues surpreender vais comprar uma revista de carros, uma revista de fotografia, ainda te surpreendes? Sim, claramente. Aliás, estou sempre à procura, no fundo, não só das coisas novas, depois como é que eu as consigo, muitas vezes, dar-lhe valor e como é que eu as consigo ligar umas coisas com as outras. Ou seja, a fotografia com o automóvel e com a moto e com aquilo e com a casa e a conectividade. E acabas por colocar essa paixão aqui no teu trabalho, todos os dias? Sempre. O meu problema, de facto, é que a cabeça não descansa à noite e, portanto, eu estou em constante evolução a pensar como é que nós vamos conseguir criar, no fundo, novos projetos que consigam transferir valor acrescentado para o lado dos clientes, que sejam diferenciadores, entusiasmantes, porque se nós verdadeiramente formos motivadores, depois motivamos o resto da equipa toda. Sim, exatamente. E hoje eu já vou falar contigo depois. Projetos que sejam verdadeiramente entusiasmantes. Olha, e o Pedro Barros, isto é um canal mais de mecânica que propriamente de automóveis, mas estamos aqui ligados também aos carros. O Pedro Barros e os automóveis, qual é a tua... Tens história com os automóveis, não tens? Os automóveis, a tua paixão é a tecnologia ligada aos automóveis fazem parte da tua vida? Não. A minha paixão é mesmo os automóveis, é mesmo cheirar a gasolina. Adoro, És um verdadeiro petrolhead. Sou um petrolhead. Eu acho que já é algo que vem de família. Eu tive muita pena de não conhecer o meu avô materno, que dizem que já era um apaixonado pelos automóveis. O meu tio, filho do meu avô materno, aliás, conheceu a minha tia em competições de perícia e eram os dois pilotos e já eram apaixonados, no fundo, pelo automóvel. O meu primo direito fez competição durante mais de 20 anos em ralis e eu acompanhava-o e, quando eu tinha 20 anos, dizia ele que lhe fazia a manutenção rápida dos carros no fim dos troços. Portanto, isto era algo que já, no fundo, nasceu comigo. O meu pai ensinou-me, no fundo, a conduzir com 10 anos. Portanto, eu desde muito novo que conduzo. E lembro perfeitamente que era uma coisa que eu adorava, que era quando ia às Caldas da Rainha, eu com 11 anos já conduzia das Caldas da Rainha para a Foz do Larelho. Num Peugeot 300... Não, o pessoal de hoje em dia não façam nada disto. Hoje em dia dá cadeia. Calma. Naquela altura havia 4 vezes menos carros do que há hoje. Sim, era diferente. Não tem nada a ver. Acho que todos nós de uma geração anterior
começámos a conduzir sem carta. Agora isto não é um já exemplo. não é um exemplo. Não é um exemplo. O meu pai também começou a conduzir, mas na altura do meu pai era possível conduzir sem carta com um encartado ao lado, como ele dizia. Sim, exatamente. E eu suponho que ele tinha essa ideia, na minha altura, que também seria possível. Claramente que não era possível, não era, mas... Mas, por exemplo, hoje em dia a tua empresa, tu não tens contacto com o mundo automóvel. Tu estás tão tecnológico, não é? Que acabas por não ter contacto direto com nada que tenha a ver com... Mas eu sofro com isso. Olha, eu vou saltar aqui para uma pergunta já, que é, que carro é que tu conduzes no teu dia-a-dia? Obviamente que para o dia-a-dia, o carro da empresa tem que ser um carro, obviamente, diria, racional. E um carro racional é tirar o máximo possível de proveito, no fundo, da fiscalidade e conduz um plug-in. Devia conduzir, que não tenho carro desde abril, portanto entreguei. Sofres do mesmo mal que todos os portugueses neste momento. Estou há 7 meses sem carro. Diria carro da empresa. Depois tenho um veterano que utilizo para as minhas incursões de todo o terreno, lá está os meus projetos de terreno, que é um Mitsubishi Pajero com 23 anos. Tive um carro exatamente igual ao teu, mas azul, o teu é cinzento. Fantástico. Pronto, e depois tenho, diria super Claro, veterano. o que é que tens na garagem, assim guardado para o fim de semana? Quando tenho lá um guardado na garagem... Se quiseres dizer, atenção. Tenho uma coisa com 33 anos. Um clássico, Um clássico, um 964, que cada vez que me sento dentro do carro, aquele cheiro a gasolina, o cheiro dos bancos, aquilo transporta-me para os anos 80, quando eu de facto estava... Quando tinha 20 e poucos anos e sonhava, no fundo, e olhava para aquelas viaturas com uma o sonho de... Não só o sonho, mas era uma admiração enorme. Eu admirava pela tecnologia que os carros tinham, por aquilo que eles eram capazes de fazer. Estamos a falar de carros de 30 anos? Sim, 33, 89. Pronto, e é aquele carro que, pronto, ao fim de semana, de vez em quando, certo? Eu só sentar, cheirar, tocar, portanto, eu vibro com estas pequeninas coisas. Opa, eu curiosamente, eu digo sempre isto, as pessoas ficam, eu não tenho essa ligação emocional aos carros. Atualmente comprei agora há uns anos, comprei o carro que tive quando tirei a carta, é a única, mas não tenho aquela ligação emocional ao carro. O carro para mim acaba por ser um meio de transporte, estou mais envolvido na parte da mecânica, mas acho curioso esta ligação que vocês conseguem ter com a máquina. E conheço muita gente que tem os carros na garagem, e até, por exemplo, na zona norte do país já fui convidado em casa de algumas pessoas particulares que têm na sua sala 2 ou 3 carros em exposição, que não os usam, que aí é que eu acho que está errado, apenas como uma obra de arte que se tratasse, não é? Portanto, em vez de terem uma estátua, tem determinado carro ao seu gosto. Eu a isso só condeno, é o não se usar. Tu usas o teu carro. Não. Eu, quando comprei o clássico, foi condição, diria, sine qua non, que tinha que ser um carro para eu usar. E mais, exatamente, tinha que ser um carro para eu usar e que não tinha que estar preocupado no dia anterior a querer usá-lo, ter que telefonar para a oficina a saber se o carro estava em condições e perder um dia de trabalho para isso. Portanto, a minha preocupação é, chego lá, dou à chave, arranco e faço 1000 km. Pronto, isso acho que faz parte prazer Pedro, vamos entrar aqui um bocadinho agora na Tips, ao fim e ao cabo, que é a Tips for You, que é responsável em Portugal e aqui vou precisar da tua ajuda, mas, portanto, dentro do mundo TechDoc, quem trabalha com a TechDoc em Portugal tem que passar pela Tips for You, correto? Portanto, vocês são... E és o responsável, muita gente não te conhece, embora tu sejas uma peça, ou não conheça a empresa, embora, como eu expliquei, sejas uma peça muito importante para todos aqueles que compram peças. Eu diria que é quase impossível comprar hoje em dia uma peça automóvel sem passar por alguma tecnologia aqui da Tips, porque se calhar 99% das empresas da Europa utilizam tecnologia TechDoc e em Portugal se calhar 99% utilizam tecnologia tua. Não é? Sim, pronto. E porquê é que utilizam a tecnologia TechDoc? Porque, na verdade, a TechDoc acaba por ser uma empresa que é detida pelos principais fabricantes de peças. Portanto, a TechDoc tem 35 acionistas e todos eles estão, obviamente, bastante envolvidos no desenvolvimento do próprio conceito da TechDoc, que é, no fundo, disponibilizar a informação das peças de uma forma simples para aqueles que utilizam os catálogos, para poderem, no fundo, classificar e conseguirem ter as peças adequadas para a reparação de cada viatura. De que forma é que a Tips está ligada ao mundo dos carros? Já percebemos aqui que é diretamente pelas peças, mas não só. Tens aqui mais algumas vertentes para as oficinas, portanto, todo o negócio que gira à volta das peças, a compra, a venda, a gestão de reparação. A Tips está ligada aqui. A melhor forma de a gente abordar isto é olharmos para este negócio de uma forma
conexa, ou seja, conectada entre si. Eu hoje não consigo compartimentar como antigamente se conseguia compartimentar os negócios. O negócio da oficina, o negócio das peças. Ou seja, o negócio hoje está... E mais, nós hoje temos um veículo sobre rodas que o veículo em si mesmo é um gerador de negócio. Sim, e, portanto, se ele é um gerador de negócio, ele toca, tem muitos pontos de contacto. E aqui o que interessa de facto é nós conseguirmos relacionar todo um conjunto de dados, e esses dados são os dados que identificam corretamente uma viatura, os dados que conseguem identificar a peça também correta para aquela viatura, dados que estão relacionados com a área de informação técnica, colocar isto, como eu costumo muitas vezes dizer, tudo dentro da BIMBI, não é? E fazer, no fundo, depois soluções que são, diria, transversais aos vários setores e que conseguem, no fundo, ligar estes vários players. Portanto, a ideia essencialmente é estar ligado ao mundo automóvel, mas não de uma forma única. Ou seja, única quer dizer apenas com um único setor de atividade. Há coisas que são mais específicas, se calhar, para um tipo de atividade do que são para outra, mas o que é importante é, de repente, eu, seguradora, quero estar mais envolvida no negócio de reparação, como é que eu posso ajudar a seguradora com a informação e o conhecimento que nós temos a estimativa sobre reparação? É que... Como é que houve este salto tecnológico na vossa vida, para esta empresa? Por esta, diria, inconstância permanente, ou esta minha inquietação permanente. O teu outro negócio já não te satisfazia? O meu outro negócio, certo, nós vendemos a um dos principais grupos de retalho automóvel e uma das coisas que me estava, eu diria, a atrofiar um bocado é que o negócio está... Eu acreditava muito, já na altura, que o negócio tinha que passar muito pela área dos serviços. E é difícil vender os serviços numa atividade que toda a vida se baseou muito na venda do produto. E, portanto, tem que haver aqui, no fundo, uma certa mudança de mindset. E eu estava a ter uma certa dificuldade em conseguir passar a importância, eu talvez até pudesse, hoje, se calhar consigo dizer, se calhar estivéssemos um bocadinho adiantados em relação ao tempo. E faltava-me, no fundo... Paixão. Alguma coisa que me apaixonasse e aonde eu conseguia colocar não só o nosso conhecimento e passar valor acrescentado que pudesse claramente ser percebido do outro lado. E muito baseado naquilo que tinham sido as minhas dores durante tantos anos. E consigo, no fundo, ter uma comunicação bastante, diria, percebida, né? Agora, vem muito disso, ou seja, eu achei que já estava numa linha de conforto e que faltava-me aqui alguma inquietação. E é exatamente, no fundo, essa inquietação que me acaba por... motivar. Pois, automóveis, tecnologia, esta ideia clara que estamos a entrar dentro de uma era completamente nova e que eu já, de alguma forma, vinha a acompanhar até pelas reuniões, não só da ACAP, mas da FIGEFA, e que a gente percebe para onde é que vem a tendência e, no fundo, os grandes desafios que aí vêm, disse, não, eu quero fazer parte deste momento transformacional e deixa-me lá ver como é que eu vou conseguir passar esta mais-valia para o lado lá. E é daí que nasce. Mas isto acaba por gerar um desafio até pessoal muito grande, pessoal, e quando digo pessoal, se calhar para toda a tua equipa, querem estarem constantemente informados sobre tudo o que se está a passar no mundo automóvel para conseguir adaptar as soluções que tu tens, porque o futuro que nós vivemos hoje em dia acaba por ser um pouco incerto, não é? Nós não sabemos muito bem o que é que será o próximo ano ou o outro ano. Hoje em dia temos uma imagem do que é que será daqui a 10 anos, mas não sabemos se ela se vai concretizar. Vocês têm que estar constantemente em cima do legislador, do mercado em si, do fabricante, portanto acaba por ser aqui um gerar de informação que vocês têm que estar constantemente atentos e mudar a tua agulha conforme tu queres, ou tu já sabes exatamente para onde vais. Já sabemos exatamente para onde é que vamos. Só recuar aqui um bocadinho porque, se calhar, um dos grandes triggers que faz com que a gente esteja continuamente nesta pesquisa de informação começa por mim, que é, eu venho de uma área que dominava completamente, para entrar dentro de uma área, eu não venho do IT, portanto, eu sou um utilizador de tecnologia, agora, eu não desenvolvo nada. Eu tenho, no fundo, experiência e conhecimento daquilo que faz falta ao mercado e aquilo que eu gostaria de oferecer. E eu passei de uma posição de completo conhecedor de tudo aquilo que era atividade para um papel de ignorante. O facto de não saber as respostas... Também é preciso confiar muito na tua equipa. E confio. Claramente, ou seja, eu pergunto à equipa e eu espero que a equipa me dê as respostas de questões que eu verdadeiramente desconheço.
E isso obriga-me, de alguma forma, a estar não só constantemente informado, a conseguir perceber não só as tendências de mercado, aquilo que à partida serão os grandes desafios, e é esta relação, diria, de dúvida permanente que faz com que a gente tenha esta vontade de evoluir. Portanto, ou seja, nós não temos certeza nenhuma, temos uma certeza de que nada sabemos, de facto. Mas sabes por onde vais. Agora, o que nós claramente sabemos, claro, é que, por um lado, o nosso grande propósito é garantir a continuidade de negócio, no fundo, dos nossos clientes. É dizer, eu tenho esta responsabilidade perante ti, que é, eu quero fazer parte, no fundo, desse plano de garantia de continuidade e trazer-te o conhecimento que te permita a ti tomar as melhores decisões nos momentos mais adequados. Ou seja, as soluções que nós desenvolvemos são claramente para nós um meio para atingir um fim. Agora, o que nós verdadeiramente queremos, e estamos a fazer um esforço enorme, é desenvolver conhecimento. E desenvolver conhecimento em cima, no fundo, da informação que, por sua vez, também é desenvolvida através dos dados. Ou seja, há aqui um caminho claro, e esse caminho é um caminho que não é fácil. E para fazermos este caminho, temos que escolher os meios adequados para conseguir lá fazer. E o meu grande esforço é, de uma forma contínua, ir alinhando a equipa nesta estratégia e de forma que todos tenham isto de uma forma perfeitamente clara e não há dúvidas. Pedro, e há aqui uma questão que é, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de coisas novas, acabaste de dizer que vais ter um híbrido plug-in. Carros elétricos, fazem parte da solução ou do problema? Olha a resposta, lembra-te que trabalhas com distribuidores de peças auto e eles não gostam de carros elétricos, porque eles não há filtros, não. O que é que tu pensas enquanto? A primeira coisa é, ou seja, a preocupação QB. Claro que devem fazer parte da solução, ou seja, eu acho que esta também é a resposta que todos desejam ouvir. E é verdade, eu acredito que devem fazer parte da solução. Eu comprei, na verdade, um plugin, o plugin que eu tinha e que vou substituir por outro plugin, não só, no fundo, por questões, diria, fiscais, mas também porque acredito, no fundo, nas questões ambientais e, portanto, obviamente, também sou sensível a isso. Só que eu tenho um problema enorme, que é... Tens que percorrer um país enorme. Não, vamos... mais próximo de mim. Onde é que eu carrego o carro? Ou seja, eu não consigo colocar um posto de carregamento em minha casa, certo? Porque não consigo fazer a passagem da cabelagem do meu andar lá para baixo. Ou o investimento era demasiado avultado. E aqui estou há 4 anos no escritório para conseguir colocar um posto de carregamento e ainda não se conseguiu arranjar consenso com o condomínio, apesar de toda a legislação que existe. E só agora nós estamos em Alfragide, em Telheiras, aqui no centro de Telheiras, portanto estamos em prédios novos. Centro de Telheiras. Eu tenho aqui a 400 metros um posto de carregamento, que é o único sítio que eu consigo utilizar. E eu, de um momento para o outro, eu tenho uma dificuldade gigantesca em carregar o carro. E carregar o carro num posto de gasolina ou coisa que o valha também não é solução porque é caríssimo. Conclusão, eu acabo por ter um carro que é híbrido, quase nunca utiliza o motor elétrico, portanto eu só utilizo o motor térmico e gasto 20 a 25% mais de combustível do que gastava antes. Porque andas a rebocar o motor e as baterias sem tirar partido. Portanto, ou seja, fantástico, devia fazer parte da solução, neste momento eu diria quase que faz mais parte do problema, não é? Sabes que eu acho que, principalmente nos utilizadores, a falta de consenso é relativamente ao carro elétrico. Eu acredito no carro elétrico, já andei de Leaf bastante tempo, tive um carro de serviço, um Nissan Leaf totalmente elétrico, e eu acredito que poderá fazer parte, dependendo de cada um de nós. Agora que nos seja imposta desta forma, vamos ter que terminar com os motores térmicos e vamos ter que ter carro elétrico ainda antes desta solução estar pensada, não é? Como é que vamos abastecer, como é que vamos carregar os nossos carros para nos tornarmos móveis. Eu acho que isto, aqui entramos, numa dificuldade de percepção para ti, que estás aqui a viver o problema, e para outras pessoas que não podem simplesmente passar a extensão da janela lá para baixo para alimentar, para alimentar o carro. Há umas imagens curiosas a circular na internet. Não podemos falar aqui de carros elétricos sem falar do problema dos combustíveis. Estamos neste momento a viver... Uma pergunta muito direta. Há 10 anos atrás, imaginavas, ou quando foste mais novo, na oficina do teu pai, imaginavas ver o gasóleo mais caro que a gasolina? Não, para ser sincero, não era algo que eu conseguisse percepcionar que isso viesse a acontecer. Ou pior ainda, que eu viesse a percepcionar os preços que
que temos hoje aos preços que se anunciam Sim, provavelmente vamos ter dentro de alguns meses. Temos metas ambiciosas para 2030, conseguirmos uma redução significativa, no fundo, das emissões poluentes. Nós crescemos 70% as vendas de veículos novos. Se nós mantivéssemos este crescimento de 70% todos os anos, nós iríamos chegar a 2030 com aproximadamente 1 milhão de veículos elétricos. Temos ambições enormes para poder crescer em termos de parque elétrico, mas depois as infraestruturas não acompanham essas ambições em termos das metas que estão previstas. E, portanto, por um motivo ou pelo outro, certo, eu vejo a situação relativamente complicada. Mais ainda, se nós vendêssemos, imaginem, a partir de 1 de janeiro, 100% de veículos elétricos, íamos demorar cerca de 40 anos a substituir o parque de veículos térmicos. Exatamente. Portanto, sim, de facto, nós devemos estar sensíveis, deve ser uma preocupação, mas nós vamos ter veículos térmicos ainda por muito mais tempo. Sim, isso é uma das questões que me abordam quando eu, como sabes, comecei agora um negócio há 1 ano e qualquer coisa de uma oficina e pronto, e queimam, mas agora que vai acabar os carros, é que tu vais. E eu digo sempre, pá, eu não acredito nisso, eu acredito que há que manter em funcionamento. Mas sabes que esta é a ideia que é transmitida às pessoas. A comunicação social faz desta forma, não é? Uma propaganda. E isto a nível europeu, não é? Porque a gente ouve falar das leis no Parlamento Europeu, da guerra dos construtores com a guerra do legislador, neste caso a nível europeu, a dizer, olha, não, vamos ter que ter elétricos, vamos ter que ser sustentáveis. E quase que é tabu hoje em dia dizeres que vais comprar um carro a motor térmico. As pessoas, o negócio dos automóveis está muito confuso. As pessoas não estão a comprar carros atualmente, primeiro porque não há, esse é o primeiro problema. Mas segundo, pela indecisão, vão comprar o quê? Elétrico? A gasolina? A gasóleo? O gasóleo está mais caro. Como é que serão as empresas? Eu vejo hoje em dia empresas, e certamente tu aqui também traz essa expectativa, se calhar vês-te como empresa a adquirir carros híbridos a gasolina futuramente, em vez de carros a gasóleo. Porquê? Justamente porque não se sabe muito bem em termos de valor e de fiscalidade. Hoje em dia a fiscalidade é cada vez mais apertada, as empresas praticamente já não deduzem nada do que é os combustíveis e, portanto, se calhar tens um carro a gasolina ou um carro a gasóleo, o que é que tu comprarias? Neste momento, se tiver, e pergunta direta, tinhas que reequipar a tua frota, o que é que tu compravas? Depende da utilização do carro, claramente. Ou seja, se for um veículo para poder andar até 60 km dia, claramente que o elétrico é a compra mais racional. E se existirem, por exemplo, se eu tiver a possibilidade de conseguir carregar, porque se não tiver a possibilidade de conseguir carregar, nada feito, não é? Portanto, se for com as condições que tenho hoje, eu não consigo carregar o carro elétrico. Se for para fazer deslocações, diria, maiores, como muitas vezes faço, que vou ao Porto e venho, vou ao Porto, Braga e venha, para mim, com a vida e com as reuniões, com timings perfeitamente definidos, tornava-se um ponto de stress para mim. Andavas com um eu gerador a iria teu lado. condicionar a minha vida profissional em função do meu meio de deslocação, que era um veículo elétrico. No fundo, Não era viável. Não era viável. Mas, por exemplo, achas que... e, aliás, e os fabricantes... eu trabalho muito com frotas. Na oficina, a nossa oficina trabalha muito com frotas, empresas de frota. E o que eu vejo é que as frotas, hoje em dia, são maioritariamente a gasolina. Ou seja, aquilo que eu vejo são que as grandes empresas de frota, de leasings, rentings, rentacars, estão a fazer aquisição a gasolina, ou seja, o mercado neste momento virou, as grandes frotas já são quase 50-50 e nos veículos de 5 lugares, os veículos ditos de passageiros, estão muito virados para a gasolina. Acreditas que a gasolina, aliada, por exemplo, ao híbrido, seja uma solução de futuro para os próximos 10, 20 anos? Eu acredito na versão diesel. Não há carros diesel. Eu acho que o esforço que se fez depois da diabolização do diesel, o esforço que se fez em termos de redução das emissões poluentes tem sido extraordinário. Ou seja, os carros são verdadeiramente hoje eficientes, são carros que têm um consumo, continuam a ter um consumo, diria, mais baixo que o carro a gasolina. Ainda seria, no fundo, a opção mais racional. Ou seja, para quem quer fazer deslocações com grandes quilometragens, com quilometragens acima dos 15, 18 mil quilómetros ano, seria, e é, para mim, no fundo, a opção mais racional. O que existe é cada vez menos oferta em termos de diesel, ou seja, já começa a ser difícil conseguir comprar o diesel e, portanto, a gasolina é a oferta que nós temos mais imediata. É um bocadinho mais por aí. Mas já agora, só para complementar aqui um bocadinho relativamente à situação dos elétricos.
por causa até muito daquilo que é divulgado pelos meios de comunicação. É que existe uma diferença gigantesca entre aquilo que é as vendas e aquilo que é o parque. Sim, certo? sim, nós continuamos a ter um parque. E nós, como consumidores, quando lemos as notícias, não fazemos esta diferença. Portanto, só para que as pessoas que nos estão a ouvir tenham presente que nós temos em Portugal um parque aproximadamente de 6,7 milhões de viaturas, ok? E se calhar mais de metade, se calhar. E deste parque, certo, é 60%, mais ou menos, 60% diesel, são cerca de 30 e tal por cento a gasolina e depois 4% os outros. 4% os outros. Contempla muita coisa. Ok? Nós vendemos, estamos a vender muito mais veículos eletrificados do que antes. E neste momento os veículos eletrificados, que incluíam os híbridos, ou híbridos plug-in, já superaram os veículos a diesel. Mas os veículos elétricos... Mas nas vendas, não é? Nas vendas. E é os isso que faz veículos confusão. elétricos ainda só representam 10% das vendas. E aumentam ou quase que duplicam todos os anos. Mas isso tudo somado, só de veículos elétricos, nós nem 1% temos no parque circulante. Temos 0,8%, ok? 0,8%, certo? Ainda faltam 99,2%. Que são os outros. Que são os outros, certo? Por isso, pessoal das oficinas... Okay? Como é que nós vamos substituir 99,2% do parque atual circulante com veículos elétricos em 10 anos? Esqueçam, isso não vai acontecer em 10 Mas sabes anos. que, lá está, a comunicação social e mesmo as associações de setor, não vamos falar aqui de nomes, mas há muito esta comunicação virada para as oficinas, e eu agora recebo muito mais comunicação virada para as oficinas, de que temos que nos atualizar, temos que passar para os veículos, portanto existe quase uma obrigação de começarmos a perceber de veículos elétricos. E quando eu digo a colegas, esqueçam esse nicho, concentrem-se em atualizar a sua tecnologia nos carros que têm hoje, porque estes carros que estão a ser vendidos hoje, os outros 70% do parque, são os que vão circular daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Portanto, é muito importante. E um dos motivos também por qual esta aposta que eu fiz profissional e de trabalhar, as oficinas não gostam de trabalhar com frotas, porque a rentabilidade das frotas é muito reduzida, não é? São frotas muito grandes, mas por outro lado, é muito desafiante trabalhar com carros novos, carros de 2021, 2022, porque estou a trabalhar com o parque que vai rodar daqui a 10 anos. E, portanto, estou a apanhá-los em primeira mão, as primeiras dores, os primeiros problemas, as primeiras falhas dos carros, que eu, daqui a 5 anos, 10 anos, já vou saber de cor, porque esses são os que cá vão ficar, não é? Mas existe quase uma diabolização do consumidor no momento da compra. Ele quase que diz, não, vais comprar um carro, tem que ser híbrido, tem que ser elétrico, se compras um carro a gasóleo, meu Deus, não compras um carro a gasóleo. Concordas com isto ou não? É verdade. E relativamente, eu separo completamente os veículos elétricos, porque os híbridos e os híbridos plug-in, como têm motor térmico, e como o motor térmico é o principal meio de locomoção, é a principal fonte de energia, certo? Continuam a ser veículos que, em termos de pós-venda, em termos de consumo e em termos de serviço, certo? Até se calhar com mais são idênticos aos motores térmicos convencionais. Pronto, terão situações em que algumas das peças de desgaste terão um maior período de longevidade e, portanto, provavelmente o período de troca será inferior. Mas as intervenções são sensivelmente as mesmas e diria que não existe ali um grande complicador pelo facto do veículo ser híbrido ou híbrido plug-in. Pronto, eu vou continuar a ter esses veículos e vou continuar a fazer intervenções como um veículo térmico com mais algum tipo de complicador. Os veículos elétricos são aqueles que verdadeiramente saem fora, no fundo, deste enquadramento, porque a sua manutenção claramente é uma manutenção que pode ser 70% inferior ao valor de uma manutenção, no fundo, de um veículo com motor térmico. Mas eu continuo a dizer, ainda só temos menos de 1 em cada 100. Menos de 1 em cada 100. Sim, é um número... Não estou a dizer que não olhem para aí. O que eu estou a dizer é, ainda não é o tempo de estar com uma preocupação exagerada. Eu acho que a preocupação é exagerada, correto? Porque mesmo com as melhores previsões, nós em 2030 teremos 10 em cada 100. Sim, e portanto continuará a haver um... Convém, sim, irmos nos aproximando no fundo desse conhecimento. Portanto, petrolheads podem estar descansados, ainda vamos ter gasolina. Isso, no fundo, é um pouco a minha opinião. Eu acho que, pelo menos 25 anos, garantidamente vamos ter motores térmicos a circular. Não haverá aqui alternativa. Olha, para terminar este bloco, o que é que achas que são os desafios que estas empresas vão enfrentar, as empresas do pós-venda, vão enfrentar com esta pequena transição, vamos lhe chamar pequena, para o veículo elétrico? O veículo elétrico provavelmente tem aqui uma importância muito interessante, porque é um veículo completamente conectado e é um veículo que sai, diria, dentro de um espectro completamente normal. Eu acho que o veículo elétrico pode ser um dos principais motivos por uma transformação de negócio daquilo que são os operadores, no fundo, eu agora vou-lhe chamar operadores da mobilidade, que eu diria que é uma expressão que me faz muito mais sentido.
E se eu vou ter um veículo elétrico, eu vou ter que ter outros meios de locomoção. Provavelmente, se calhar, vou ter, no fundo, um serviço de mobilidade que não se vai esgotar apenas no veículo elétrico, e o veículo elétrico vai ser uma das opções. Um complemento. E, portanto, eu, à partida, olho para isto também com uma certa... como uma oportunidade de negócio. Um negócio que vai ser diferente da forma como ele é feito hoje, com mão de obra diferenciada, com um conjunto de serviços que se poderão agregar ao próprio veículo elétrico, que não estão bem definidos. Portanto, nós ainda não sabemos muito bem e não estou muito preocupado em querer já dizer vai ser assim ou vai ser assim. Não, eu sei que vai acontecer. Sei que ele, no fundo, esta oportunidade vai ser, se calhar, o precursor de uma nova forma de negócio, em que eu, em vez de olhar para o negócio da oficina como um negócio de reparação, vou olhar como um negócio, como diz o Dário, um negócio de garantia dos serviços de mobilidade. Ser um solucionador de problemas, independentemente do veículo. Exatamente. E, portanto, isto vai, ou seja, vai de alguma forma modificar bastante a forma como nós olhamos o negócio. Pedro, então, como é que os gestores das empresas se devem preparar para este contexto de incerteza e vulnerabilidade face ao negócio? A melhor forma de nós nos podermos preparar é termos a melhor literacia possível. Isto acontece, informação, e termos, no fundo, um bom conhecimento. Ou seja, não, isto não é para mim, não, eu não tenho tempo, agora não consigo ler, ou não consigo fazer esta formação, ou não consigo ir a este workshop e conseguir perceber o que é que se vai passar no mundo, essencialmente neste setor da atividade, e acham que isso não é para mim. Ou porque eu não tenho disponibilidade, ou porque eu até não tenho formação suficiente para poder compreender isto. E as pessoas fogem do acesso à informação. A primeira situação que qualquer gestor, para poder estar preparado, no fundo, para aquilo que são os cenários de incerteza, os cenários de vulnerabilidade, é estar informado. Estar informado e ter conhecimento. Essa é a primeira situação de todas. E eu diria que, imediatamente a seguir, tendo esse conhecimento, ter informação do seu próprio negócio que lhe permita, no fundo, tomar decisões adequadas. Ou seja, vou mais para a esquerda ou vou mais para a direita. Ter acesso a dados reais. Eu tenho a oficina cheia de carros e não consigo receber mais carros, o que é que eu tenho que fazer, certo? É porque realmente sou um mecânico fantástico e toda a gente vem ter comigo? Não, o problema é que ele verdadeiramente tem uma taxa de produtividade provavelmente bastante reduzida e não consegue fazer mais com menos. Eu acho que esse é o problema dos mecânicos. Um dos indicadores que eu tenho no negócio das oficinas e que eu faço questão de fazer na MotorTube e que faz muita confusão também aos clientes é o trabalhares por marcação e teres a oficina o mais vazia possível. Uma oficina, quanto mais vazia tiver, maior é a indicação de produtividade, mais carros estás a pôr na rua e mais carros consegues receber e mais rapidamente consegues transferir mobilidade ao cliente. Mas eu penso que isso é exatamente ao contrário do ponto de vista dos mecânicos tradicionais, chamamos assim, querem ter a oficina cheia de carros, mas depois aquele está à espera de uma peça, aquele está à espera e acabam por ter o seu parque completamente ocupado porque não conseguem dar vazão ao trabalho que têm dentro de casa. Mas essa é a visão do lado do empresário. Porque do lado do cliente, eu se for a um dentista e vejo uma sala cheia de pacientes à espera, eu entro em pânico, que eu vou dizer, quando é que eu vou sair daqui? Uma boa analogia para os mecânicos. Por acaso, eu tenho que tirar. Essa foi perfeita. Se chegares a um serviço público e tiverem lá 50 pessoas à tua frente, tu vais desesperar. Sim, portanto, mas sabes que... Loja do cidadão. Exatamente. Não é? É porque eles são muito bons? Não, é porque são péssimos, exatamente. Não é? Mas eu chego a uma oficina e vejo um parque cheio de carros e digo assim, Nossa Senhora, eu vou meter aqui o carro, quando é que eu vou ter o carro pronto? Exatamente. O meu carro vai ser o que vai ficar no fim da fila, portanto eu vou ficar... Já aprendi qualquer coisa contigo hoje, essa analogia, vou utilizá-la, vai ser... Porque eu tenho uma dificuldade enorme em falar com alguns colegas justamente sobre isso. Às vezes dizem, pá, tenho ali aquele carro, eu tenho aqui 5.000, 2.000 euros, 500 euros, eu digo, não tens. Porque tu não faturaste, porque estás à espera das peças. E tem-se aquela noção de estar cheio. E realmente essa analogia... Exatamente. O dinheiro não entra. É capital parado. E às vezes já começaram a reparação, já existe investimento ali de peças, já têm tempo perdido, dinheiro investido, e estão à espera de qualquer coisa para conseguir terminar. Ou de tempo, ou de peças, por acaso é uma analogia. É por isso que eu digo, vale sempre a pena estes quintas, porque até eu aprendo sempre qualquer coisa. Eu acho que o negócio da oficina pode ser extremamente rentável pela rotatividade. Sim, portanto, quanto menos perca eu tiver entre os serviços, melhor. E a melhor forma que eu tenho, no fundo, de conseguir ser mais eficiente é preparar, é planear.
mas lá está, a intervenção foram 2 horas, 3 horas, e os empresários não fazem conta ao custo que lhes custa aquele espaço, a renda que pagam daquelas instalações, para ter ali algo que a produção depois foi extremamente... Sim, agarrem no espaço por metros quadrados e dividam pelo negócio. Exatamente, Por exemplo. depois acabam por não ter esse... E vão perceber que claramente têm ali um indicador que lhes pode permitir conseguir perceber se vale a pena ter mais espaço, porque a solução não é ter mais espaço. É rentabilizar o que lá mais está. espaço, eu vou aumentar o meu problema, não é? Acaba Aumentar por o meu ser... problema. Portanto, lá está. Para o empresário, é importantíssimo para poder fazer e poder responder a estes cenários de incerteza e de enorme volatilidade, ter dados que lhe consiga permitir por que razão é que não consegue, por exemplo, melhorar a faturação, ou porque é que está a ter um problema de margem, ou como é que se vai meter mais pessoas, ou se com as mesmas pessoas até podia ganhar mais dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Ter uma organização no E seu... e não é preciso, no fundo, ter um enorme conhecimento. Há 3 ou 4 indicadores, quais é que eles são, certo? Há 3 ou 4 indicadores que eu devo perseguir de forma persistente. E mais, selecionar uma empresa que para mim é uma empresa modelo, olho para essa empresa modelo e vejo, na verdade, quais são os indicadores e tento aprender com esses indicadores e replicá-los numa... Sim, olharmos para os outros, aqueles que nós idealizamos, e às vezes o idealizar aqueles que realmente estão a trabalhar de forma eficiente e tentar perceber o que é que eles fazem diferente de nós, não é? Porque já é aquele ditado, se nós não fizermos nada diferente, o resultado vai acabar por ser sempre o mesmo. Tal e qual. E diz-me uma coisa, sendo a Tips uma empresa de dados, lá está, e eu digo mais, como é que eu vou, a palavra que eu vou utilizar aqui, és fundamental para a parte das peças. Aliás, eu hoje seria impensável conseguir trabalhar sem algumas das soluções que vocês vendem, justamente por causa disso, porque nós conseguimos ter acesso. Como é que tu vês a Tips a ajudar estes gestores destas empresas? Achas que existe capacidade de conseguires, através de soluções que vais ter no futuro, que estás a programar, ajudar estas empresas? Começarmos pela área, no fundo, das oficinas. As oficinas, a meu ver, devem, dentro do possível, digitalizar ao máximo os seus processos no sentido de se tornarem mais eficientes e mais produtivas. Para poder fazer isto, tem que ter, no fundo, todo um processo digital do princípio ao fim, como eu costumo dizer, ou seja, desde o momento em que eu vou fazer o orçamento, vou planear, vou agendar, vou receber a viatura, vou repará-la, vou necessitar de informação para fazer essa reparação e vou entregar a viatura ao cliente e, a seguir, eu vou ter que criar fazer um processo, um follow-up que é, estimado cliente, está na altura de regressar à oficina. Okay? E, portanto, eu só acabo o processo quando o cliente regressa de novo à oficina. E aí inicia-se E como é que eu consigo fazer isto sem ter um batalhão de pessoas, ter uma única pessoa, ter este processo todo completamente interligado e conseguir não só agilizar os processos. E com a informação que corre neste processo, poder extrair e montar indicadores no sentido de permitir a estas empresas conseguir tomar a decisão certa. Ok, eu preciso mais espaço ou preciso menos espaço, certo? Então se calhar eu tenho que planear isto melhor e tenho uma ferramenta que me ajuda ou não. Mas eu, para conseguir ter esta informação, alguém vai ter que construir estes indicadores. E a nossa, de facto, grande ideia é ajudar estas pessoas através de uma construção de uma bateria de indicadores simples, que eles têm que ser simples, senão ninguém os vai perceber. Sim, porque nós temos um mercado em que permita conseguir tomar decisões fáceis e rápidas. No caso das peças, existem muitas outras situações. Temos problemas gravíssimos na área das devoluções. Eu digo sempre isto aos distribuidores de peças, e é uma discussão que eu tenho. Eu reduzo, para já, eu atualmente, nós com o volume que temos, 90% das compras que fazemos são eletrónicas, através dos portais dos distribuidores, e as devoluções são muito poucas, justamente porque existe uma preocupação muito grande em ter esta identificação das peças. Mas ainda há muitos mecânicos que trabalham por telefone, isto é uma realidade. Metem o carro no elevador, e agarram no telefone e ligam para o distribuidor de peças, olha, apontei a matrícula, preciso de pastilhas e filtros para este carro. E isto é uma realidade. Tu achas que vês esta transformação a acontecer naquelas oficinas do mecânico um pouco mais velho que eu, e dos 50 anos, dos 60 anos? Achas que ainda vão a tempo de apanhar esta, ou vão esquecer isto? João, nem tem tanto a ver com a idade, que eu vejo pessoas de 30 anos mais velhas do que as de Sim, também é verdade. Certo? E tenho vejo que concordar pessoas contigo. de 60 e tal anos com uma dinâmica fantástica. Tem muito a ver com o chip e tem muito a ver com o querer. Portanto, se a pessoa verdadeiramente quer, certo, não é nada de complicado, certo? Não precisa de ser nenhum expert. Eu não sou, correto? Portanto, não precisa ser nenhum expert.
Eu não posso esperar que vou ter uma solução correta e tudo se vai modificar e continuo a fazer tudo da mesma maneira, como tu dizias, né? A teoria da insanidade. E, portanto, eu tenho que fazer as coisas de uma forma diferente. Agora, não vale a pena, certo, eu vitimizar-me porque tenho 50 ou porque tenho 60 anos e já não estou para isto e para aí fora. Nada, porque não estamos a falar de nada de complexo, estamos a dizer tens que fazer de forma diferente, certo? E isto está ao alcance de qualquer um. Sim, o Quintas não é um espaço publicitário, como vocês sabem, e eu gosto de trazer até aqui empresas para vos transmitir conhecimento, para que vocês que estão desse lado possam ter conhecimento de tecnologias, de outras, de formas de facilitar e trazer conhecimento. Esta é a palavra-chave. E, efetivamente, às vezes damos por nós a pensar que estamos, e agora permite-me fazer-te aqui publicidade, às vezes estamos a pensar que temos soluções que são muito caras, e não. Existem programas de identificação e de gestão, e eu agora tenho feito alguma publicidade aqui ao teu programa, lá está, porque gosto bastante, eu tenho que falar no Data Drive, não posso estar aqui contigo sem falar no Data Drive. Existe aqui uma solução que permite às oficinas, e obviamente depois isto é adequado a oficinas muito pequenas, grandes, distribuidores, portanto isto é adequado a vários, mas isto aqui é solução barata, eficiente, para melhorar imensas oficinas. Eu acho que existe falta também de vontade das oficinas em procurar, ou às vezes de identificar o problema e de procurar uma solução. Concordas comigo? Não, é verdade. E muitas vezes o problema também está em nós. A gente, às vezes, nós vamos melhorando a comunicação e nem sempre a comunicação chega da forma mais fácil, da forma mais rápida e, portanto, tudo isto é um processo que leva tempo e a comunicação é dos processos que leva mais tempo, não é? E depois também eu acho que aqui, e aí a culpa é da comunidade mecânica em Portugal, nós somos muito fechados. Temos para nós e não dizemos aos outros o que é que temos. E acho que, se isto funciona bem, vou guardar para mim, porque se o meu vizinho souber que eu tenho, eu não lhe vou dizer. E acho que há muito há pouca partilha do conhecimento. É tão característico. E é isto que eu condeno, e é função também daqui de nós muitas vezes trazermos soluções. E eu vou partilhar aqui contigo, eu descobri agora, através de um profissional que veio de uma rede de concessionários, e usamos uma coisa fantástica que eu depois vou aqui também trazer, que é panos de limpeza na oficina. E descobri uma coisa muito rápida, que era, eu fiz estas contas, eu gasto 3 rolos de papel por mês e um bidon de 200 litros que paga a reciclagem. E quanto é que isto tudo me custa? Custa-me 120 ou 130 euros por mês. Ou, em vez, eu posso ter uma empresa que me traz panos, eu utilizo esses panos enquanto estou a trabalhar nos motores e limpar e coloco esses panos para lavar, a empresa vem, recolhe, lava-os e entrega-me os limpos. E esta solução custa metade da solução que eu tenho. Mas se eu disser, eu tenho uma empresa de panos, isto parece elitista, aquele gajo tem uma oficina, tem uma empresa que lhe lava os panos, a gente aqui usa trapos. Eu acho que é a forma como tu comunicas e às vezes o problema é que as empresas não conseguem fazer chegar as ideias, ou seja, é muito mais económico para mim, enquanto oficina, ter a solução dos panos limpos e depois é muito mais ecológico também, não é? Não geramos tanto desperdício porque a limpeza daquele pano é reutilizável e o pano até se rasgar praticamente permanece infinito, mas é uma questão de fazermos contas. Eu acho que concordas que os mecânicos não fazem contas nos seus negócios? A maior parte deles não faz. Quando tu apresentas uma solução... Não, quando nós apresentamos uma solução e fazemos 3 ou 4 perguntas, temos imensa dificuldade em conseguir obter a informação, em conseguir obter respostas. A maior parte dos dados, e dados simples, que têm inclusivamente tão simples como quantidade de entradas ano, certo? Um negócio efetuado, tem muita dificuldade em responder, ou seja, não há uma grande parte, graças a Deus que não são todos, mas existem de facto oficinas que eu acho que são oficinas fantásticas, muitíssimo, diria, bem preparadas, com uma enorme vontade de querer progredir e de querer ir mais além, e eu acho que a gente também não consegue chegar a todos. Eu acho que a gente tem que tem que selecionar... Nós temos que começar com aqueles que querem. Sim, que não havia... E, aliás, vejo hoje em dia muitos colegas com medo, e sou abordado muito por colegas, mas tu trabalhas, como é que tu pagas as revisões dos carros de 2022? Como é que se tens material? Como é que... É simples, desde que tenhas acesso a essa informação. Um automóvel de 2022 não é mais complexo que um automóvel de 1980. Tem uma quantidade de tecnologia envolvida, tens é que ter acesso do fabricante relativamente ao que é que tens que fazer a esse automóvel em determinada parte da sua vida. E, portanto, desde que tu estejas predisposto a ter que aceder a essa informação, conseguirás muito facilmente resolver
um carro de 2022 da mesma maneira que reparas um carro de 1980. Agora existe exatamente esta abertura a ter que perceber como é que eu posso ter acesso a esta informação, como é que eu consigo, numa oficina pequena, com um produtivo, e depois temos os mecânicos, muitas vezes o mecânico é o gestor da oficina, é o recepcionista, é o lavador de automóveis, portanto, às vezes temos oficinas com 2, 3, com 3 funcionários e acham que isto é uma pequena dor de cabeça. Pedro, que produtos impactam mais os vossos clientes? Onde é que tu notas que fazes a diferença com a Tips? O principal serviço que tem tido um impacto enormíssimo nas variedíssimas atividades tem sido a pesquisa por matrícula, porque nós verdadeiramente fazemos um trabalho, eu diria... que ajuda muita gente aí em casa. Ninguém passa pela cabeça, eu diria... a forma como nós recebemos os dados. Vocês são a empresa que tem as matrículas todas de Portugal. Todas. A nossa matrícula mais antiga é de 1910. E, portanto, nós temos as matrículas todas, ativos e não ativos, portanto, mesmo dos veículos abatidos. E, portanto, fazemos um trabalho, no fundo, de mapeamento e, essencialmente, de uniformização, que é o trabalho... mais complicado. Pronto, como eu vos disse no início, portanto, este é fundamentalmente sempre que tu acedes, e sem estar aqui a fazer publicidade a uma loja online, quando tu acedes a uma loja online, metes a tua matrícula, todos os processos que vão acontecer para a loja online saber qual é o teu carro, vão passar por aqui. Portanto, vamos imaginar que temos aqui fazes uma pergunta, essa pergunta vem aqui à Tips, imagina que a Tips tinha aqui alguém, que é um servidor, presumível, uma coisa informática, e essa rotina informática vai responder ao site e vai dizer, olha, esta matrícula é este veículo, e com isto vai permitir identificar as peças do teu carro. E nós não temos a mínima, achamos que aquilo é facílimo, que é só chegar lá e meter a matrícula, mas efetivamente não é. Portanto, existe um trabalho português, feito por trás disto, é por isso que eu gosto de trazer aqui inovação tecnológica, coisas que são diferentes, porque se calhar nunca te passou para a cabeça como é que este processo acontece. Pensavas que era o site que estava lá na Alemanha, punhas a matrícula e que aquilo aparecia lá por obra do Divino Espírito Santo. Não é, é obra do Pedro. É aquele trabalho Pedro e da sua equipa. E a seguir à pesquisa por matrículas, já agora, para quem está a planear iniciar, e existe uma enormidade de sites B2C, portanto Business to Customer, em nível das peças, e que querem disponibilizar este serviço aos seus clientes, é a empresa que devem contactar. Portanto, há muita gente que tem pequenos sites de peças que quer ter o serviço de matrículas, não sabe como é que... Ou se calhar nem sequer sabe que isso é possível. Exato. Ou seja, o serviço está desenvolvido e depois ele é incorporado em numa qualquer solução... Que já exista. Não é? Há um enorme leque, no fundo, de serviços que nós oferecemos apenas com isto e que é possível tirar partido. Mas a Tips não é só as matrículas. Nada, isto era apenas, no fundo, eu diria, algo que nos caracteriza, mas aquilo que verdadeiramente nós, ultimamente, nos temos concentrado mais é naquilo que é o Data Drive, no fundo, como uma solução, como uma plataforma, que nós chamamos do princípio ao fim, que tenta resolver, no fundo, todos os pontos de contacto das operações de uma determinada, de uma oficina. E, portanto, aqui a ideia é, tal e qual como eu disse aqui há umas perguntas atrás, podermos, com menos pessoas, certo, ter este trabalho completamente, diria, não só automatizado, mas digitalizado. Se eu chego lá à oficina e quero, no fundo, tenho a oficina cheia de carros e não consigo reparar o meu carro, eu eventualmente posso resolver isso com um melhor planeamento. E fazer esse planeamento eu tenho que ter uma solução simples, em que eu rapidamente introduzo a matrícula, com essa matrícula eu identifico o carro, eu posso fazer um orçamento e em segundos eu tenho esse orçamento efetuado e finalizo esse orçamento e agendo imediatamente a seguir, de acordo com aquilo que é a conveniência do cliente. Do utilizador. E desse orçamento, até porque nós agora já conseguimos ter um programa de faturação a fazer bundle, que não é nosso, com uma parceria que fizemos, bundle no fundo com o próprio Data Drive, ele faz a integração com o programa de faturação. E pode logo sair a fatura. Pode sair logo a fatura e depois a seguir temos todo o trabalho de marketing, que é, no fundo, fazer os cálculos de qual será a próxima visita que o cliente poderá fazer. Já agora deixa-me só interromper-te aqui numa coisa. O Data Drive já existe também, já é uma realidade. Para aqueles que quiserem pesquisar, e eu vou deixar aqui em cima, eu já fiz um Quintas a falar sobre orçamentos. Nesse Quintas de conversa eu estava a mostrar exatamente, porque eu aproveitei o teu programa, o vosso programa, para dar o exemplo da questão dos orçamentos, porque um dos motivos pelo qual existe descrédito nas oficinas é que eu vou à oficina A, eu tenho um determinado orçamento, vou à oficina B, tenho um orçamento X, e portanto ninguém sabe muito bem
Aliás, o fabricante sabe precisamente, como eu já disse, em qualquer momento da vida útil do automóvel, o que é que ele tem que fazer. Mas a verdade é que as oficinas não dispõem dessa informação. Então, trabalha-se ali um bocado pelo quase que eu acho que devia mudar o filtro de óleo, eu acho que devia mudar o filtro de habitáculo, mas isto é a lei do eu acho que. E eu acho que o Data Drive vem trazer, de uma forma simples, esta informação a quem tem uma oficina. Chega a tomar um carro com 6 anos, 7 anos, 8 anos, e metes a matrícula e sabes exatamente o que é que aquele carro vai fazer. Desta forma, o teu orçamento é igual ao orçamento que é dado pelo fabricante e o plano de manutenção daquele carro. Depois poderás utilizar à mesma os teus filtros aftermarket, poderás utilizar o óleo que tu gastas na tua oficina, mas estás a fornecer ao teu cliente um planeamento, que é o planeamento que o fabricante determinou para aquele carro. E eu acho que isto é fundamental para acabar com as desconfianças dos orçamentos. Porque depois tenho um orçamento de 100 euros, tenho um orçamento de 300 euros, tenho um orçamento de 500 euros e às vezes não é só o preço. Naquele orçamento de 100 euros eu só vou mudar o óleo e o filtro, no outro orçamento eu vou mudar o óleo, o filtro de óleo e o filtro de ar, no outro também tenho que mudar o óleo dos travões. E porque é que aquele diz que eu tenho que mudar o óleo dos travões e neste diz que eu só mudo o óleo e o filtro? É exatamente o ter acesso à informação do fabricante, foi ele que fez o automóvel, foi ele que desenvolveu o motor, é ele que sabe o que é que a gente tem que fazer. Não é E é uma questão, o que falta muitas vezes para o consumidor final é perceber o se é caro ou se é barato, tem muito a ver com uma noção, no fundo, do dinheiro que eu tenho no bolso. Certo? Sim. O que me faz falta a mim é eu ter uma percepção, diria, comparativa, ou seja, de conseguir perceber, face a uma referência, se aquele valor é mais alto ou é mais baixo. E qual é a referência? A referência para o consumidor final, relativamente à reparação, é os serviços os reparadores autorizados, é o serviço oficial. Ou seja, isso deveria ser aquilo que seria o serviço de nível 100, certo? Isso deveria corresponder a 100% do valor da reparação, não, tanto em termos de valor de peças como em termos de serviços de mão de obra. E depois aquilo que eu vou oferecer poderá ser uma relação face a essa referência. Apresentar-te uma poupança. O meu orçamento, certo, é 20%, ou é 30%, ou é 10% mais baixo do que este. E outra situação é explicar o porquê. Sim. Explicar uma fatura. A maior parte, no fundo, das pessoas tem imensa dificuldade em perceber a fatura, mas estão-me a debitar este valor porquê? E as pessoas às vezes até têm dificuldade em explicar. Ter estes valores de referência ajuda muito a poder explicar. Mas é que eu fui fazer isto e utilizei os valores de fábrica e agora tenho um parafuso calcinado e demorei mais 1 hora. Não tem problema nenhum. Adiciono 1 hora e coloco lá na descrição parafuso calcinado. Sim, Tem tudo que é normal, de acordo com os tempos do construtor automóvel, mais uma situação anómala, uma situação adicional, que eu coloco lá no fundo na fatura e consigo explicar ao cliente. E que deve ser sempre informada, isto é outra das coisas que eu bato, que é, nós não somos os donos dos carros, o dono do carro é o nosso cliente. E nós temos o dever e a obrigação, tal e qual como um médico tem o dever e a obrigação, um advogado, um mecânico tem o dever e a obrigação de transmitir o real estado do carro. E aquilo que eu noto às vezes nos mecânicos é que parece que ele veio aqui fazer a manutenção, mas o carro até precisa de amortecedores, eu não lhe vou dizer nada, senão ele pode achar que eu quero. Não, o posicionamento correto é, olha, o seu carro precisa de amortecedores. Uma foto pelo WhatsApp, se o cliente estiver, olha, quando vier buscar o carro, olha, venha aqui, eu peço o carro, vou-lhe mostrar. Isto é o posicionamento correto. O cliente tem que ser informado de tudo o que se passa pelo carro. A decisão de reparar ou não, essa é do cliente, está bem? Eu tenho que transmitir a informação, eu tenho que dizer o que é que eu encontrei. Eu encontrei o carro nesta situação. Aquilo que se o cliente vai fazer ou não, o cliente pode não ter capacidade financeira, pode querer trocar de carro, pode simplesmente não querer, é a vontade do cliente, ele é o proprietário do carro. Mas a informação tem que ser transmitida. E isto eu acho que faz aqui um bocado de confusão às pessoas, porque, se eu lhe vou dizer agora que o carro precisa de 2 amortecedores, ele já nem quer fazer a revisão. Mas isso é o correto a fazer, está bem? Nós temos que transmitir informação. Tu também não gostavas de ir ao médico, fazias umas análises, o médico, o gajo vai morrer daqui a 6 meses, não lhe vou dizer nada, porque o gajo depois já não me paga a consulta. Não pode acontecer. Tens que, em cada momento, transmitir esta informação ao teu cliente e é muito importante, e utilizando esta solução, eu sou o teu fã incondicional do Data Drive, tenho que admitir. Sabes porquê? É extremamente simples. Eu dou sempre este exemplo, que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que não percebia nada da parte oficinal, uma pessoa que veio da contabilidade, e que num mês e pouco dominou completamente o processo de orçamentação, basta porque a pessoa não tem que perceber de mecânica, ela tem que perceber da introdução dos dados. Matrícula, quilómetros, e acabou. A partir daí constrói um orçamento, que é o orçamento correto, sem papas na língua, porque está ali tudo escrito. Eu acho que isto é da maior transparência para o cliente. Chegares lá, o cliente chegar ao pé de ti e pedir, olha, tenho um carro X, com matrícula X, pode-me dar um orçamento. E tu, a pessoa que está na recepção, conseguir fazer isto em 5 minutos,
epá, é da maior transparência. É o primeiro contacto que eu tenho com o cliente e, eventualmente, eu quero, no fundo, captar a atenção dele. E tem uma questão, se for um orçamento, por exemplo, de veículos recentes, a pessoa provavelmente, nós temos de ter sempre esta ideia, a pessoa pode já ter pedido outro orçamento à marca. E, portanto, o nosso orçamento vai ser igual ao da marca, com as mesmas linhas. E, portanto, irá ter uma comparação de valor. Epá, na marca pediram-me 500 euros, aqui estão-me a pedir 400, ou na marca pediram-me 200, aqui estão-me a pedir 150, e vão fazer a mesma coisa. Menos, exatamente. Mas porque eu vou fazer os mesmos serviços. Exatamente. Ou seja, este efeito comparativo é muito importante. É exatamente aí, ou seja, serviço com serviço, estamos a comparar as peças com as peças, e o que eu vou, ou seja, é mais conveniente fazer ali, eu tenho uma maior relação, o valor também é mais interessante, mas tenho ali um orçamento verdadeiramente, no fundo, com uma base em cima daquilo que são os dados do construtor. Exatamente, sim, sim. E com as viaturas novas torna-se ainda, diria, mais importante. Ou seja, eu tenho uma viatura tecnologicamente evoluída. Eu fico mais receoso se vou uma multimarca fazer e se o primeiro momento eu sou confrontado com um orçamento com base em cima daquilo que são os parâmetros do construtor, aquilo induz em mim um sentimento de confiança. Sim, até porque lá está, o mecânico pode dizer, olha, hoje em dia temos intervalos mais alargados, não é? Filtros de combustível que duram mais, e o mecânico diz, isto eu acho que é de 40 em 40 mil, mete lá um filtro de gasóleo, por exemplo, e depois na marca aquilo não aparece, vai induzir ali um sentimento de desconfiança, que o mecânico já que aqui meteu o filtro de gasóleo a mais, mas afinal o carro precisa de filtro de gasóleo. Esta simplicidade que eu acho que conseguiste captar esta facilidade, ou seja, que qualquer... E há aqui um pormenor, que eu também já disse isto, que é, seja em que oficina for, utilizando aquele programa de orçamentação, o valor é sempre de cada oficina, mas o resultado final é sempre o mesmo. Portanto, se eu pedir um orçamento em Lisboa, no Porto ou no Algarve, obviamente o que vai variar é o valor final, porque cada um colocará a margem que quer nas suas peças e o seu valor de mão de obra pode variar, mas o resultado final, o orçamento que eu vou ver, as tarefas são sempre as mesmas. Eu acho que isto transmite uma confiança ao mercado. Não, sem dúvida. Pedro, aqui diz-me uma coisa, os próximos anos, como é que são os próximos anos na Tips? Qual é a evolução? Para onde é que caminhamos? Há bocado disseste que tinhas o rumo certo. Não, o caminho certo é claramente na área da construção do conhecimento. Ou seja, aquilo que nós pretendemos claramente é conseguir colocar inteligência em cima dos dados e produzir informação valiosa que permita aos nossos clientes tomar, no fundo, decisões baseadas em dados. E tudo o que nós estamos, em termos de investimento e em termos de desenvolvimento das soluções, elas têm que estar pensadas no sentido de depois daquilo que devolvem para quem as utiliza. E, portanto, tudo aquilo que nós temos vindo a desenvolver tem sido essencialmente numa ótica de apoio à decisão. E, portanto, a solução, como eu sempre digo, é um meio para atingir o fim. Claro que dentro desta solução nós pretendemos disponibilizar o máximo possível de funcionalidades que facilitem, no fundo, o trabalho dos profissionais. O último serviço que nós desenvolvemos, que é o Strema, que é um serviço, uma linha de apoio, no fundo, aos técnicos de reparação, é exatamente um complemento à informação técnica. Ou seja, é uma ajuda para a área do diagnóstico. Agora, por exemplo, como é que funciona esse tipo de serviço? Portanto, eu sou uma oficina e contacto para... Sim, no fundo, existem depois várias modalidades, portanto, as modalidades de subscrição, as modalidades de licenciamento. A partir do momento em que eu tenho isso contratado, eu ligo, essa é a chamada, é identificada, passa ao técnico e depois, no fundo, de acordo com aquilo que é o meu problema, correto, eu tenho ou um diagnóstico passo a passo, ou posso ter, no fundo, o fornecimento de uma determinado tipo de informação técnica. Okay, e é feito todo um seguimento, é feito depois uma chamada de neste caso, é caso já exista que o mecânico tenha dificuldade de interpretar os dados que lhe são fornecidos por ele próprio, pode pedir ajuda na interpretação. Pode pedir ajuda. E isto vai ser incluído dentro do Data Drive. Ou seja, eu dentro do Data Drive, se tiver este serviço subscrito, porque já tenho o carro identificado através da matrícula, carrego no botão que peço ajuda e abro um ticket, e ao abrir esse ticket nós recebemos deste lado imediatamente, no fundo, quase como uma grande superfície, o veículo já está identificado. E o que é que acontece? Tendo acesso às plataformas dos construtores, eu já tenho o VIN e já lá tenho o VIN introduzido e, portanto, a velocidade de resposta é completamente diferente. Quase como um serviço médico via telefone, que vai ajudar pequenos negócios Portanto, com isto, criar uma base de dados de conhecimento para depois, mais tarde, poder dizer os problemas
principais que ocorrem nestas marcas, nestes modelos e nestas versões são estes. Se eu vou fazer uma recepção de um veículo, eu posso já propor, ver este ponto e este, porque são os pontos que habitualmente nos chegam como principais problemas para este tipo de viaturas. Construir uma base de dados. E isto muito em cima daquilo que é quando eu vou receber a viatura. Quando eu recebo a viatura, o que é que à partida existe de problemático que me pode ajudar a ter uma ação proativa? Portanto, estamos mais focacionados para o cliente. Ou seja, Sim. O serviço, o nosso cliente, o cliente da oficina neste caso, é aquele que é o foco da tua preocupação. Cliente, antecipação e poder, no fundo, aproveitar mais tarde, que é o grande investimento depois que iremos fazer, a conectividade. Ou seja, conseguir inquirir o automóvel sobre um conjunto de dados e com esses dados, imaginemos, quando é que o carro deve regressar à oficina? Eu posso fazer as minhas contas, não é? Exatamente. O carro anda X km por ano, ou este senhor, a manutenção é feita de 2 em 2 anos porque não faz os quilómetros suficientes para vir cá durante esse período, eu posso, no fundo, fazer uma chamada direta ao automóvel e dizer qual é a próxima manutenção. E a próxima manutenção é fevereiro de 2023. Então eu, no fundo, em janeiro de 2023, já estamos a contactar o cliente para poder vir. E se tivermos algum tipo de problema relativamente a algum código de erro, poder, no fundo, entrar dentro da viatura, ler. Não vou entrar dentro da viatura. Saber, no fundo... Sim, se não sabes que o pessoal dos dados vai atrás de ti. Olha, Pedro, tenho-te agradecer, em primeiro lugar, pela tua disponibilidade para partilhares aqui este conhecimento. É sempre muito vantajoso. Eu espero que vocês tirem tanto partido aqui dos quintas de conversa como eu tiro. Desejar-te as maiores felicidades a ti e à equipa da Tips. Eu acho que, efetivamente, eu partilho da tua opinião relativamente aos dados. E foi uma visão que eu tive muito mais tarde na minha vida, que é a importância dos dados e a construção de um negócio com dados. E eu espero que, efetivamente, consigas ajudar muitas pessoas, conforme me ajudas aqui a MotorTube, e que outras oficinas possam vir a beneficiar aqui também dos teus produtos. Obrigado, João. Foi, diria, um momento fantástico, com uma conversa perfeitamente, diria, informal. Exatamente. Não, o Quintas é mesmo isto, ou seja, é que, ao fim e ao cabo, nós consigamos transmitir os nossos pensamentos, aquilo que nós somos, e abrir um bocadinho as empresas. E desde já aqui convido a outros gestores de outras empresas que queiram partilhar os seus negócios, as suas ideias para o setor, ou seja, como eu costumo dizer, tudo o que esteja ligado aos automóveis, menos automóveis. Olha, Pedro, foi um prazer. Um prazer, João. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A vocês que estão desse lado, não se esqueçam de subscrever o canal e, como eu costumo me despedir sempre no fim dos meus vídeos, tudo bom para ti, tudo bom para os teus e até ao próximo Mecânica sobre Rodas.